turma, estamos de volta pelas ondas para mais um episódio de hoje. No primeiro episódio, começamos a construir, através da história e do capitalismo, o espaço geográfico, levando em consideração também os transportes. Transportes, porque a economia capitalista ela está em fluxo. Fluxo são circulação de mercadorias, pessoas e produtos. E tanto o capitalismo quanto os fluxos, a circulação, principalmente através dos transportes, contribui para a organização do espaço geográfico. Dando continuidade ao nosso episódio, falando ainda sobre a organização do espaço geográfico. Olha, eu queria falar para vocês sobre as vantagens e desvantagens da mobilidade do espaço geográfico e sobre a questão dos transportes. Olha só, queria mostrar para vocês o rodoviarismo, dá uma olhada. Olha como ele influencia no espaço geográfico. O rodoviarismo. Turma, o rodoviarismo, ou seja, o transporte rodoviário, através das rodovias, estradas e avenidas e ruas, tudo que circula sobre rodovias, como caminhão, carro, van, moto, quadriciclos, motores, motos e similares, fazem parte do transporte rodoviário. O transporte rodoviário, na organização do espaço geográfico, ele tem suas vantagens muito importantes. Primeiro é a flexibilidade do serviço. Se eu preciso transportar uma grande carga, eu levo num caminhão. Se eu preciso entregar um documento, eu levo numa moto. Um trem não dá para aumentar e diminuí-lo, né? O rodoviário me dá essa possibilidade de, dependendo do que eu vá levar, usar um transporte maior ou menor sobre rodovias. A questão do deslocamento, a flexibilidade, ele é muito flexível. Se eu quero levar muita carga, eu coloco muitos caminhões ali naquele lugar. Se eu já não tenho tanta carga, eu coloco poucos caminhões. Um trem não dá para mover um trem de um lugar para outro. Então, o transporte rodoviário ele é flexível. Se está na época do transporte de uma safra, muitos caminhoneiros vão para lá. Se acabou esse período, os caminhoneiros vão sair de lá. Mas se eu instalar um trem lá, vai ficar o ano todinho. Rapidez. Olha, gente, transporte rodoviário, ele é ponto a ponto, ele é porta a porta. Ele vai na tua casa. Quando tu pede uma pizza, o motoqueiro vai deixar na tua porta. Você vai fazer uma mudança, você compra um móvel, a loja vai na tua porta. O trem não é na tua porta. Não, se eu moro em frente de uma estação, tudo bem, mas ele não está ali por causa da tua porta, não. Ele não foi deixar na tua porta, tu tem que ir até a estação. Por exemplo, o aéreo, um avião. O avião não é um transporte porta a porta. E ninguém quer um avião pousando em casa para deixar alguma coisa. Isso é um acidente, né? Menores custos de embalagem. Porque se eu vou colocar uma embalagem num trem, num navio, de longas distâncias, aí eu vou ter que gastar com embalagem. Por exemplo, os containers, né? Que são aquela estrutura de ferro retangular onde se transporta, né? Aí é caro. Num caminhão, eu embalo ali rápido, porque vai deixar rápido. Manuseio de pequenos lotes. Acabei de falar. Professor, eu comprei um celular, está chegando. Comprei um livro. É um motoqueiro que vai deixar. Não, professor, eu comprei uma estante. Aí é um caminhãozinho que vai deixar. Não, professor. Eu tenho uma fábrica, eu estou recebendo vários. Aí são os gigantes caminhões. Mas para pequeno lote, é ele. Você não vai mandar um celular num trem para levar um só celular. É difícil. Elevada cobertura geográfica. A moto, ela vai para onde ela quiser. Eu saio da minha casa, vou na sua casa, vou na casa do seu colega, vou na casa do padre, vou na casa do que eu quiser.
Ele tem uma cobertura geográfica. E outra, o trem, ele é engessado, ele fica só de uma estação para outra. O avião, de um aeroporto para outro. Aqui não. Eu transporto os caminhões para um lugar, jogo para outro, jogo para outro. Muito competitivo em curtas e médias distâncias. Porque para curta distância ele é muito vantajoso. Ele só não é bom para grandes distâncias. Ó, o Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental, gente. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. De norte a sul, nos extremos, dá mais de 4 mil quilômetros. De leste a oeste, também. Aí você sair com um caminhão lá de Roraima para o Rio Grande do Sul, é longe, vai ter muito combustível aí consumido. Num trem não, ele leva carga, é longa distância. Então, para longa distância, no espaço geográfico, o transporte rodoviário já não é bom. Mas para pequeno é bom. De um bairro para outro, eu vou botar um trem. Não, cidade vizinha, ou um trem. Para quê? Trem é para longa distância. Flex de atendimento de embarques urgente. Gente, eu estou aqui. Você precisa rapidamente chegar. Tem ambulância. Ambulância é um exemplo. Eu preciso chegar no hospital. Eu preciso chegar num lugar urgentemente. Ele serve. Porque um avião, você vai para o aeroporto, tem um horário de saída, horário de embarque. Decola quando chega no aeroporto, lá outro aeroporto. Você tem que descer. É uma confusão danada. Aqui não. É muito rápido. E entrega direta. É, como eu te falei, na tua porta. Ora, menino, onde é que eu vou deixar? Na tua porta. Se você for receber uma carga de um navio, você tem que ir no porto pegar. Se você receber uma carga de um avião, tem que ir no aeroporto. Se você vai receber a carga de um trem, você tem que ir lá na estação. E como é que você vai lá na estação? Como é que você vai no aeroporto? Ou no porto? É pelo rodoviário. Acaba nele, né, gente? Para chegar na casa da gente, é através dele. Um navio que, nesse exato instante, está chegando no Brasil, aí pelo oceano. Esse navio, ele está chegando no porto. Aí aquela carga dele tem que ser posta ou num trem, ou num caminhão, para chegar até a gente. Então, na organização dos... É aí onde mora o espaço geográfico brasileiro e a sua organização. Nós formatamos, presta bem atenção, gente, a importância dos transportes para a organização do espaço geográfico brasileiro. Agora eu vou falar do Brasil especificamente. A pergunta é, que não quer calar, né? Quais as influências do rodoviarismo para a organização do espaço geográfico brasileiro? Olha a pergunta. Vamos lá. Nós nos organizamos, gente, principalmente nas últimas décadas, pelo rodoviarismo. Vamos lá. Aonde é que estão as cidades brasileiras? Quase todas. Na beira de rodovias, estradas. Cidades surgiram por estarem em entroncamentos de estradas. Um exemplo bem clássico, bem caseiro, Picos. A nossa querida cidade de Picos, ela surge do entroncamento de várias estradas. Enfim, nós fomos formatando a localização das cidades através das rodovias. Até porque a única forma de chegar nas cidades do Brasil, principalmente, é através de rodovias. Eu tenho algumas que eu posso ir por trem, e eu tenho algumas que eu posso ir por navio, que é no caso das cidades ribeirinhas da Amazônia. Mas no Brasil como um todo, o nosso espaço geográfico, da localização das nossas cidades, está todo formado para as rodovias.
na nossa cidade. Agora eu vou para dentro das cidades brasileiras. Qual é a principal forma de deslocamento na cidade? É o transporte rodoviário, automobilístico. As pessoas, olha, gente, as cidades da gente, elas são construídas para o automóvel. Não são nem para as pessoas. Repito, a maioria das cidades brasileiras, o nosso espaço geográfico delas, são organizados por os carros, as avenidas. A gente tem que preparar a cidade, não é para os carros, é para as pessoas. Essa frase até do saudoso falecido Firmino. A gente precisa de transporte coletivo, de ter espaços, calçadas para as pessoas andarem. As calçadas viram estacionamentos. As áreas de lazer viram estacionamentos. As pessoas andam nas cidades e a estrutura da cidade ela é corroída pelos carros. Então, gente, o automobilismo, que veio da segunda revolução do século XIX, quando surgem as indústrias automobilísticas, século XIX, ele vai modificar a história da humanidade. Nós somos aí a sociedade do automóvel. A primeira coisa que quando começamos a ganhar dinheiro, é comprar um carro ou uma moto. Os nossos endividamentos, dívidas, empréstimos, comprar o carro, para manter o carro. Nossa forma de deslocar carro. Aí os transportes alternativos, coletivos, que não continua sendo o automobilismo, é substituído pelo transporte individual. Cada pessoa, o sonho de consumo é um automóvel, uma moto. Isso tudo vai impactar no nosso espaço geográfico, a cidade e suas obras, abertura de novas ruas, avenidas, viadutos, elevados, estacionamentos. Então, gente, o governo, a sociedade, os empresários, as empresas, formatam a vida, o seu espaço geográfico, para a indústria automobilística. E o rodoviarismo ele é muito forte no que se refere à organização do espaço geográfico. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando sobre a organização do espaço geográfico. Agora, gente, eu queria bater um papo com vocês sobre um outro capitalismo, que é o chamado capitalismo financeiro. São 3 capitalismos, tem 4, mas vamos aqui falar do terceiro. Chamado capitalismo financeiro. Olha só. E aí, professor, bate um papo aí sobre o capitalismo financeiro. Bom, o capitalismo financeiro ele surge em meados do século XIX, com a segunda revolução industrial. Capitalismo financeiro, século XIX, com a segunda revolução industrial. Beleza. Características do capitalismo financeiro. Nós vamos viver o chamado neoliberalismo do Estado mínimo. Neoliberalismo do Estado mínimo. Outra característica do capitalismo financeiro é que agora nós vamos ter a economia dos investimentos financeiros. Investimentos financeiros. Uma outra característica do capitalismo financeiro é a formação das multinacionais. Uma outra característica do capitalismo financeiro é a globalização da economia. Globalização da economia. Bom, queria apresentar para vocês aqui as principais características do capitalismo financeiro. No século XIX, nós vamos ter a segunda revolução industrial. Qual a importância disso? É que as fábricas já não mais vão ser limitadas à Inglaterra. Porque lá na primeira revolução, turma, praticamente só os ingleses conheciam fábricas e o restante do mundo, não. Agora, no século XIX, com essa segunda onda de industrialização, a Revolução Industrial, a segunda, outras nações da Europa, o Japão, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, essa galerinha todinha vai conhecer fábrica, ou seja, eu não vou ter apenas só uma nação industrializada, eu vou ter várias. Com isso, nós vamos ter a competição entre elas, a disputa do mundo industrial entre elas. É tudo diferente, porque o monopólio era dos ingleses lá na primeira revolução. Agora não. Uma outra característica do capitalismo financeiro é a política do Estado mínimo. Estado mínimo. Isso aí já vai ser mais forte no século XX. Com as privatizações, a abertura de mercado, o neoliberalismo. Aqui nós vamos ter no Brasil essa onda de privatização, de abertura de mercado, de atração de empresas de fora, de investidores. É o neoliberalismo. E uma frase até engraçada. Qual é a coisa que vai dar mais dinheiro no capitalismo financeiro? No capitalismo financeiro, turma, a coisa que vai mais dar dinheiro é dinheiro. Não entendi. É emprestar, financiar, comprar ação, investir em bolsa, Bitcoin, títulos, comprar títulos de empresa. Isso tudo é emprestar seu dinheiro através de uma compra de uma ação, de um empréstimo,
para poder ganhar juros em cima disso. Ou seja, a coisa que vai mais, quando eu digo que a coisa que vai mais dar dinheiro, é usar o dinheiro para financiar. Vai dar mais dinheiro do que usar o dinheiro para produzir. Capitalismo financeiro. Aí vão surgir essas grandes bolsas de valores, essas grandes financeiras, cartões de crédito, bancos que vão emprestar dinheiro para Deus e o mundo. Aí uma especulação. E agora, no século XIX/século XX também, as indústrias que antes só eram praticamente instaladas em países ricos, agora essas indústrias vão ganhar os países pobres. Brasil mesmo, após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, aí vai 60, 70, 80, o Brasil vai conhecer o quê? Empresas de fora. As famosas multinacionais. Empresas que vão ganhar o Brasil. Aqui vão chegar Ford, Renault, Fiat, Volkswagen, essa indústria automobilística, todas essas marcas, e depois mais outras, vão vir para o Brasil. Eletrônicos. Indústrias de todos os tipos vão entrar no Brasil. Isso daí, gente, tem uma organização, uma influência muito grande no espaço geográfico. Como assim? Olha só. Quando as multinacionais ganham o mundo pobre, elas vão promover o que no mundo pobre? A urbanização deles. Olha o Brasil, gente. Os anos 60, 70, 80. O Brasil vai se industrializar. Consequentemente, o Brasil vai se urbanizar. O brasileiro vai vir do campo para a cidade. Isso quer dizer o quê? Representa uma nova organização do espaço geográfico, gente. Agora nós vamos ser o quê? Urbanos. Isso mexe com a sociedade, porque um país agrário exportador de população rural, quando ele se transforma num país urbano industrial, é uma outra realidade no seu espaço geográfico. O que aconteceu com o Brasil. E ainda sobre o capitalismo financeiro, nós vamos ter a globalização da economia, gente. A economia vai se internacionalizar e se globalizar. Os mercados vão se unificar, as empresas, os produtos, o consumo, a produção, a mídia, as grandes... Observe, gente, nós vivemos num mundo cada vez mais interligado economicamente. Mas o interligado economicamente, as economias se interligando, os países cada vez mais comercializando uns com os outros, empresas e capital e tecnologia circulando, isso não quer dizer que vai ter igualdade social, prosperidade para todo mundo, beleza? Não vai ter, não. Então essas são as características. Muito na sociedade que nós vivemos, porque nós vamos ter uma nova organização do espaço geográfico. País pobre, gente, vai se industrializar. E quando os pobres se industrializam, muda completamente a sociedade. Os meus avós eram rurais, meus pais viraram urbanos. Meus avós viviam no campo, meus pais vieram para a cidade. Nasceram no campo e vieram para a cidade. Meus avós nasceram e ficaram no campo. Os meus pais nasceram no campo e vieram para a cidade. Eu nasci numa pequena cidade que virou grande cidade. Os meus filhos já nasceram numa grande cidade. Os meus netos, esses não vão morar, assim como os meus, não necessariamente, vão morar na cidade que nasceu. Isso vai mudando o espaço geográfico, gente. As pessoas no campo nasciam, viviam e
terminavam a vida no mesmo lugar. Quando nós nos urbanizamos, as pessoas começaram a mudar dentro da cidade. Depois veio a minha geração, que as pessoas já estão migrando para fora da cidade. Hoje nós já temos fora do país. Isso é muito interessante, porque o espaço geográfico dos rurais, dos camponeses, era aquela família camponesa. Isso é interessante para mostrar como o espaço geográfico modificou-se. Olha só. No tempo dos meus avós, eles viviam com os pais deles, os irmãos, os tios, os primos, tudo no mesmo lugar. Se eu perguntasse, pudesse voltar no tempo e chegasse para o meu avô, quem é a sua família? Ele diz, minha família está aqui, meus pais, meus irmãos que vivemos aqui. Aqui nesse lado aqui moram meus tios, aqui tudo pertinho. Meus avós, ó, o vovô dizendo, meus avós, meus primos, meus compadres, comadres, meus amigos, todo mundo mora aqui junto. E todo mundo tem contato com todo mundo todo tempo. Aí eles tiveram, meus avós, meus pais, que vieram para Teresina. Aí veio meus pais e meus tios para Teresina. Quando cresceram, um foi morar num bairro, outro foi morar no outro bairro. Olha a diferença. Outro foi morar num bairro, outro foi morar no bairro. Aí se alguém me perguntasse na minha época, ei, sua família? Está aqui eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quem mais? Não, está aqui, só nós. E esses vizinhos aqui? Não, eles são de outras famílias. São apenas vizinhos. E cadê o seu tio? Meu tio mora no bairro tal, minha tia no outro bairro, minha outra tia no outro bairro. A gente tem contato, assim, tá, porque a vida, né? A vida, isso é a vida. Tá vendo como mudou? A família vai diminuindo. O que era a família camponesa, aquele monte de gente, tudo vivendo junto, agora é pai, mãe, filho. E com o passar do tempo, cadê as famílias? Não, meus irmãos foram morar em outro estado, em outra região. Então, essa urbanização, seguida da industrialização, desse capitalismo e o seu comércio, vai mudando o espaço geográfico. 3 minutos, por favor.
volta pelas ondas, capitalismo e a capacidade que ele tem de modificar o espaço geográfico. Urbanizou, colonizou, descolonizou, escravizou, libertou, tudo em torno dos seus interesses. E o espaço geográfico ele vai sofrendo modificação. E com essas tecnologias de hoje, meu Deus do céu. Tecnologias essas que geraram o capitalismo informacional, olha só. O capitalismo informacional, o nome diz tudo. Ele é controlado, ele é regido pelas tecnologias da informação. Das redes sociais, dos aplicativos, da imaterialização das coisas. Dessa nova forma instantânea de comunicação, eu falo em tempo real. Do encurtamento das distâncias, não geográficas, mas pela comunicação. Essa aproximação das economias, das empresas, dos mercados, dos produtos, dos serviços e das pessoas. Aproximação que gera também introspecção e isolamento. Hoje as empresas, algumas ou muitas, negociam mais com empresas distantes do que as próximas. Comerciantes comercializam mais com mercados distantes do que o próximo. Prestadores de serviços prestam muito mais serviços para clientes distantes do que próximos. E as pessoas seguem essa mesma lógica. Muitas conversam, se relacionam, se sociabilizam através das redes e mídias sociais com pessoas muito mais distantes do que próximas. Quem aqui nunca testemunhou em um restaurante, em um espaço público, seja qual for, pessoas com celulares conectados? O que é que elas estão fazendo ali? Elas estão se relacionando através daqueles aplicativos e redes e mídias sociais com pessoas, com serviços, com produtos muito distantes do que o próprio restaurante. Porque o restaurante ele está lhe prestando um serviço, alimentação, entretenimento, distração. Pois as pessoas preferem se distrair, se entreter com um serviço que está longe, como um WhatsApp, um Instagram, um Facebook, um portal. O que é isso? A filosofia é eu ir para um restaurante para consumir o serviço dele. Não, Marcelo, mas eu vou me levar. Vai, eu sei que você vai comer. Mas você vai se concentrar, você vai estar ali fisicamente no restaurante, mas mentalmente. Isso não são as pessoas apenas, as empresas, os prestadores de serviço. E assim vai, gente. É uma nova lógica do capitalismo. É o informacional. Aonde ganha-se dinheiro como, professor, nesse capitalismo informacional? Através da venda de tecnologias, da venda de informações, do consumo de aplicativos, do consumo de produtos imaterializados. Isso tudo é um novo mercado, que não é tão novo assim, né? Ele vem de poucos anos, ok? Mas já ganhou o mundo inteiro. É o capitalismo informacional. As desvantagens do rodoviarismo, eu já volto para o rodoviarismo. Cargas limitadas, não dá para transportar como no trem, o caminhão ele tem uma carga limitada. Infraestrutura, eu preciso de estradas e várias, ou sinalização. Trânsito, aí vem um congestionamento. Regulamentação, eu preciso de pessoas no trânsito para controlá-lo. E ele é mais caro em longas distâncias, porque um trem faz o trabalho em longa distância de vários caminhões. Isso daí encarece. E o Brasil, por exemplo, gasta muito dinheiro na manutenção das estradas, o combustível. Isso impacta no frete, que vai impactar no consumo. Beleza? Aqui eu já tenho o ferroviário. Aqui eu tenho o transporte ferroviário.
Aí não tem flexibilidade, porque o trem é de uma estação para outra. Precisa de outros para chegar à casa da pessoa, porque o trem não vai deixar. Ou seja, depende de outros transportes. Em pequena distância não é legal instalar um trem, mais para longe. O horário é pouco flexível, porque o trem tem o horário dele. E a questão do manuseamento. O custo do manuseamento, da instalação de uma ferrovia, da construção de um... Tudo isso é caro, gente. Um trem é caro. E aí isso compromete, né? O transporte marítimo. Aí ele é... A vantagem dele é a questão da tonelada que transporta. Olha o tamanho do navio desse e a quantidade de carga que ele está levando. É muita carga, né, gente? Curiosidade. Em uma só viagem, o que mais leva carga é o marítimo. Em uma só carga, o que pode levar mais é o marítimo. Se você pegar o maior dos navios e o maior dos trens, o navio leva mais carga do que um trem. Aí está levando aí uns 3, 4 trens. Caminhão não falo nem, não deu nem para contar, são centenas. Cada caixinha dessa, chama container, é um caminhão. É, professor, realmente aí. Qualquer tipo de carga, maior capacidade de carga e menor custo. Porque o que se gasta de combustível aí, mas pela quantidade do que leva, aí é economia. Eu sei que um navio desse consome mais combustível que um caminhão. Um navio desse leva muito mais do que um caminhão carga, né? Isso aí é rentável para ele. Beleza? Olha o aéreo. Mercadoria de pouco peso, show. Maior rapidez, é o mais veloz. Eficácia na entrega, porque ninguém vai roubar um avião que é complicado. Entregas urgentes, às vezes um transplantado, um órgão. Acesso difícil, no meio da floresta eu posso abrir uma pista de pouso e não dá para ser alcançado, né, por outros meios. Redução dos gastos com armazenagem, porque rápido vai chegar. Agilidade. Redução de estoque, porque ele rapidamente chega. A produção de acordo com a encomenda, né? Não necessita de embalagens para conservar, porque rapidamente, claro, não para conservar durante dias, porque ele chega rápido, né? Isso são as vantagens do transporte aéreo. Olha aqui a questão essa questão que é interessante. Vocês estão vendo no mapa a quantidade de ferrovia que tem no Brasil, à esquerda, e quantidade de ferrovia que tem nos Estados Unidos. Olha, gente, pelo amor de Deus. Olha o tanto de linha de trem que existe nos Estados Unidos, mapa à direita, para a quantidade de trem que tem no Brasil, mapa à esquerda. É brincadeira, né? Eu fazendo uma análise sobre o transporte ferroviário no Brasil, o trem, proporcionalmente falando, o Brasil transporta por trem hoje menos do que no século XIX. Estamos no século XXI, né? O XIX foi o do café. No século XIX, o Brasil transportava mais por trem do que no século XXI de hoje. Se você pegar China, Índia e outros países do Tigre Asiático, nem se compara. Hoje a China transporta muito mais por ferrovia, muito mais por ferrovia do que o Brasil. E muito mais do que no século XIX, os chineses hoje. Ou seja, nós paramos no tempo, abandonamos, entre aspas, vamos dizer assim, a maior parte das ferrovias e nos rendemos ao rodoviarismo. Isso nos custa caro, congestionamento, acidente, manutenção, combustível, frete, dependência. E quando os caminhoneiros
inventam de parar. O Brasil para. Quase 70% de tudo que o Brasil transporta é pelo rodoviário. A Rússia é o contrário, é ferrovia. Professor, e qual o transporte que a gente deveria? Todos. A lógica é variar o mais rápido, o mais possível. Se o país tem muitos rios, fluviovia. Se o país tem uma extensão territorial, ferrovia. Se o Brasil é um país urbano, aerovia. Gente, um país que se preza, o seu espaço geográfico deva ser servido por todos os tipos de transportes possíveis e acessíveis. E não limitar-se, como o Brasil, a um só tipo de transporte. Isso nos limita, nos encarece, nos gera problema, dificulta a agilidade, caminhões e congestionamentos, e para chegar no destino demoram dias, e esse tempo perdido compromete a economia, gente. E como compromete? Então é uma necessidade de nós pensarmos e repensarmos a política dos transportes no Brasil. Política essa que deve ser feita a partir da diversificação dos transportes para melhorar a realidade do nosso espaço geográfico, que está cada vez mais congestionado, subordinado. Olha as cidades e os seus congestionamentos e poluição geradas por esse excesso de automóveis na cidade. Transporte coletivo já. É essa a realidade e a influência do espaço geográfico que ele sofre com o rodoviarismo no nosso Brasil. Bom, turma, com isso nós vamos terminando o nosso segundo episódio de hoje. Organização do espaço geográfico a partir do capitalismo e dos meios de transporte. Muito obrigado pela atenção, dedicação, concentração, anotação. Espero que vocês tenham um bom resto de noite, aulas, uma boa noite, um bom resto de semana, um bom final de semana. E na próxima aula a gente com certeza vai nos encontrar. Valeu, turma!